Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tanto os encarnados como desencarnados. Não tem ninguém vindo novo, apesar que tem, né, Paulo? Sempre temos, né, os nossos irmãos desencarnados. Então, vamos falar para os nossos irmãos que nos assistem. Às segundas-feiras nós temos um estudo online do livro Conduta Espírita, de 20 horas às 21. Temos aqui a evangelização presencial, tá? Também de 20 às 21 horas. Quem tiver crianças, quiser trazer, está sendo muito legal, eles estão interagindo muito bem. Nós temos às terças-feiras um estudo presencial aqui na nossa casa do livro A Gênese, de 19h30 às 20h30, de 20h30 às 21h30 nós temos o trabalho fechado para os trabalhadores da casa. Nós temos às quintas-feiras a palestra pública às 20 horas, são todos muito bem-vindos, são ótimos temas para a gente conhecer a nossa doutrina. Temos uma vasta biblioteca com livros da doutrina, com romances, para quem tiver interesse pode vir, pegar, estudar. Hoje nossa palestra vai ser com o nosso irmão Luiz Antônio, o tema vai ser Leis da Vida, um tema muito interessante. Vamos ler um trechinho do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta, reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Ou seja, vamos ser menos ansiosos, vamos olhar mais para dentro de nós, né? Dar calma, acalmar o coração, porque às vezes a gente gera insatisfação e gera as nossas dores. A gente culpa os outros quando nós somos os responsáveis pelas nossas dores, na grande maioria das vezes. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar, acalmar os nossos corações. Pai querido, Mestre Jesus, te somos gratos por mais esta oportunidade de nos reunirmos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque nos ama e cuida de nós. Que esta palestra, Senhor, que será ministrada nesta noite, possa nos preencher, possa avivar em nós o teu amor e a tua misericórdia. Que possamos deixar germinar em nossos corações as sementes boas da benevolência, do teu amor e misericórdia. Que a espiritualidade amiga que se encontra presente nesta casa possa, Senhor, nos ajudar a compreender as tuas máximas cada vez mais. E que toda a energia boa que sabemos que reina aqui possa se espalhar, Senhor, para os nossos vizinhos, para aqueles corações que necessitam do teu amparo e da tua luz. Te agradecemos e damos início, Senhor, à palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Então, Luiz Antônio, todo seu. Vamos. Boa noite a todos. Boa noite. Leis da vida. Tudo é regido por leis, por normativas. Mas as leis da vida que nós vamos estudar são aquelas imutáveis, aquelas que não mudam nunca. Serão sempre as mesmas leis, do mesmo jeito.
Quando perguntaram a Jesus qual era o maior e mais importante mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pensamento aqui vocês podem entender como espírito, de todo o seu espírito. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo é semelhante, não é igual, é semelhante, tem uma diferença a este. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que é semelhante? Porque nós não podemos amar o nosso semelhante no mesmo grau que nós amamos a Deus. Porque Deus é em primeiro lugar. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu pensamento. Entendeu? E mais para frente eu vou falar um outro tema aqui que nós vamos entender mais ainda. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles diz: agradece a Deus a tua existência. Agradece a Deus tua existência. A gente pode fazer isso toda manhã quando acordar. Senhor, obrigado por estar vivo. Louva-o mediante a vivência sadia. É muito importante a gente ouvir o que Joana está falando, porque tem muita gente que louva a Deus sem nenhuma crítica, mas da boca para fora, com atos. A gente tem que falar para a gente entender. Por exemplo, eu vou fazer lá os enfeites da rua, para a comemoração do Corpus Christi, entendeu? Se a pessoa está ali em pensamento, com seu sentimento, é válido. Mas se ela está ali fazendo aquele trabalho bonito para ser elogiado, né, porque o meu fica mais bonito que o outro, não vale nada. Né? Não vale nada. Então, a Joana fala assim: louva-o mediante a tua vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumprido. Aí a gente pode pensar, mas todos nós temos deveres? Temos. Somos regidos por leis, né? Por leis divinas, leis imortais. Então todos nós temos deveres. Então nós precisamos conhecer as leis e saber quais são os nossos deveres, para cumprir retamente, né? Com todo sentimento, com todo amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Lázaro, na lição O Dever, diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que a si mesmo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que a si mesmo. Mais do que a si mesmo. Mais do que a si mesmo. E as criaturas... Deixa eu voltar aqui. O homem cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas. O homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas. Então, por isso que a gente não pode amar as criaturas mais do que Deus, né? E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, eu não posso amar a Deus, amar a minha mãe, meu pai, meus filhos, a minha esposa, né? A gente não pode amar os amigos mais do que a gente ama a Deus. Deus a gente tem que amar em primeiro lugar e amar mais. Mas eu não posso me amar mais do que eu tenho que amar as criaturas. Amar o outro. Tem gente que fala assim, eu me amo. Né? Eu me amo, primeiro eu. Não pode. A lei diz que você tem que amar a Deus, né? Acima de tudo, e amar as criaturas mais do que a si mesmo. São regras, são leis que a gente tem que prestar atenção para seguir. Se a gente não estiver fazendo diferente, está errado. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. Entenderam?
Vou ler de novo, para vocês entenderem melhor ainda. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, há um dever a ser cumprido para o desenvolvimento das nossas faculdades. O beneficiado final vai ser a gente mesmo. Acrescenta o benfeitor, que dessa forma pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então eu tenho que cumprir os deveres da lei, são as obrigações de todos nós, para o meu aperfeiçoamento, entendeu? E também para a sustentação da obra divina. Então Deus, quando Ele criou o universo, criou o nosso planeta, Ele espera que nós, seus filhos, cuidemos desse planeta. Nós é que temos que ajudar a obra divina a estar cada dia melhor, mais equilibrada, mais frutífera, mais tudo. Então, cabe aos espíritos encarnados, quando aqui encarnados, cuidar da obra divina. E com os desencarnados e os espíritos mais elevados, cuida do sistema solar, né? Dos sistemas, das galáxias, do universo inteiro. Então, a obra divina é criada e Deus faz com que nós, seus filhos, cuidemos da sua obra, para que haja sustentação na ordem e da evolução. Assim seremos conhecidos como os homens de bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17, no item 3. Mas o que é o homem de bem? O homem de bem, e aí aqui é a criatura, né? Então esse homem de bem vale para as mulheres de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, são 3 leis que nós devemos cumprir à risca, com amor, com carinho, com justeza, né? Na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, a gente não é perguntar, eu fiz o bem hoje? Não, eu fiz todo o bem que eu podia? Eu deixei escapar uma oportunidade de fazer o bem? Então, a nossa consciência, nós temos que nos cobrar, né? Todos os dias, se nós estamos cumprindo as leis de Deus. Se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, está lá no Evangelho, todas essas cobranças numa sequência. Eu tenho que fazer todo o bem que eu puder. Eu tenho que me perguntar se eu perdi alguma oportunidade, se eu deixei de fazer algum bem voluntariamente, porque eu não quis fazer. Ah, não vou fazer não. Já ajudei 200 pessoas hoje, a 201, sinto muito, hoje eu não vou ajudar não. Então você tem que se perguntar se você deixou de ajudar alguém voluntariamente, né? Se desprezou, né, voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele. Porque às vezes você fez tudo certinho, tudo que você queria, mas tem alguém que tem uma queixa contra você. Alguém durante o dia fala, amor, Luiz Antônio, sim, não faz isso não fala desse jeito não, né? E você tem que pensar naquilo, por que a pessoa fez isso? Para fazer uma autoanálise, para ver se você pode mudar, se aquela queixa tem razão de ser, né? Se é alguma coisa que você pode melhorar. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada, absolutamente nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então é só a gente lembrar de Jesus, né? Quando Jesus
o Divino Mestre, o Espírito puro, o Espírito iluminado, ele se submete à vontade de Deus. E nós, que estamos começando a aprender, às vezes achamos que não temos que nos submeter a Deus, que a gente pode dirigir a nossa vida e agir do jeito que a gente quer. Ah, isso eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aí, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que submeter à vontade de Deus. E submeter à vontade de Deus é cumprir as leis, é ter o dever de realizar aquilo que Deus espera que eu realize. Está complicado? Está muito difícil? Não, né? Difícil é fazer, né? É só cumprir. Pois é. Mas eu estou falando que está na lei, que eu fui lá para pesquisar na lei, né? Então, a partir daí, a gente vai fazer um trabalho de tentar viver dentro dessa lei. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais ou materiais. Então, em primeiro lugar, eu não posso esquecer no meu dia a dia, nenhum minuto do meu dia, da minha existência, da minha vida, de que eu sou um espírito imortal. Porque se eu começar a esquecer que eu sou um espírito imortal, que eu sou filho de Deus, que eu tenho obrigações com a lei divina, eu vou fazer coisas erradas, ou vou deixar de fazer coisas que eu deveria fazer. Então eu tenho que me submeter à vontade divina. Tem que ter fé no futuro, né? E pensar sempre como espírito. Sempre como espírito. Sabe que todas as vicissitudes são dificuldades ou sofrimentos causados pelas mudanças. Ora, não há evolução se não houver mudança. Como ninguém consegue parar a evolução é constante, nós estamos sempre evoluindo, ora intelectualmente, ora espiritualmente, ora moralmente, né? Então não tem como parar a evolução. E essas mudanças que a evolução nos cobra, mudar para melhor, é dolorido às vezes traz sofrimento, às vezes traz angústia, né? Às vezes traz solidão. Mas a gente tem que vencer isso. Então, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Então, prova é uma lei. Todo mundo vai ser provado. Expiações é outra lei. Todo mundo vai passar por expiações. E as aceita sem murmurar, sem reclamar. Nós já estamos nesse patamar de aceitar as provas, as expiações, as dificuldades, as mudanças, sem reclamar, sem murmurar. No livro Respostas, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz: aconteceu talvez o que não esperavas. Os improvisos da vida, as casualidades. O lado contra te ironiza, debocha, né? Te cutuca. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Quer dizer, não dê importância, né? A lição que ela leu encaixa direitinho. A gente não tem que ficar aborrecido porque alguém nos criticou, porque as coisas não deram certo, né? Tudo é aprendizado, tudo está dentro do processo. Então a gente tem que viver a vida com mais alegria, com um sorriso. Não te indisponha com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que, pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então, para se viver como espírito, encarnado ou desencarnado, a gente não pode querer as coisas para ontem, ou para agora, ou para hoje, né? A gente não sabe direito o que a gente quer. Então, vai vivendo dentro da linha, procurando fazer tudo que for correto, for certo, que você já é capaz de entender, que a voz de Deus, no tempo certo, vai te falar: meu filho, mais um pouquinho para a direita, vai um pouquinho mais para a esquerda, né? Dá uma melhorada
no seu nervosismo, né? Procure ficar mais calmo. Então, fazendo o que tem que ser feito, a voz de Deus vai falar com a gente, né? Mas é preciso de tempo. Como Deus não tem pressa, né? A gente tem que ter paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, é outra lei. Não se deve retribuir com outra uma injustiça. Não se deve retribuir com outra uma injustiça. Você foi injustiçado? Não cometa uma injustiça com a pessoa. Nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causados. Aí tem uma observação. Poucos, no entanto, serão os que admitem esse princípio. Se é um princípio, é porque é uma lei divina. E a gente não admite, não, bateu, levou, né? E não pode ser assim. A gente tem que cumprir todas as leis. Não está aí, nesse princípio, o princípio da caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe ao inimigo? Foi Jesus que disse isso, né? Bateu na face, oferece a outra. Fez mal, faça o bem. Não retribua o mal com o mal. Então, esse é o princípio, né? Temos observado esta lei? É preciso conhecer as leis divinas. A lei natural é a lei de Deus, ou é a lei divina, que é chamada de lei natural. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou o que não fazer. E ele se torna infeliz porque dela se afasta da lei divina. Então, se eu não conheço as leis, eu vou me afastar porque eu não conheço. Se eu conheço e acho que algumas delas eu não tenho que cumprir, não tenho que vivenciar, eu vou me afastar. E o resultado disso é a infelicidade. Então, quer ser feliz? Cumpre rigorosamente as leis de Deus. No máximo que você puder. Tem gente que fala, eu não consigo. Mas faz o máximo que você consegue. Já está bom, né? O problema é que a gente não faz o esforço, às vezes, nem para fazer o mínimo. Cumprir nem o mínimo. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então não adianta a gente discutir, querer mudar, dizer que não aceita, que não concorda, não adianta. A lei de Deus é imutável como o próprio Deus. Então a lei não vai mudar nunca. Quem é que tem que mudar? Nós. Eu tenho que mudar, vocês têm que mudar. E ficar de acordo com a lei de Deus. A outra lei é a lei de adoração. É a elevação do pensamento, ou elevação do espírito a Deus. Pela adoração, o homem aproxima-se dele, a sua alma. Como vimos até aqui, é com ações no bem, com a prática do bem. Então não adianta eu ficar só orando, subir um morro lá para uma caverna lá, ficar lá como um eremita lá, só orando, jejuando. Nada disso adianta. A melhor maneira de se cumprir o dever de filhos de Deus é viver em sociedade. Que, aliás, é outra lei, viver em sociedade. E viver em sociedade aproveitando todas as oportunidades de ser útil, de fazer o bem, de ajudar, de colaborar, de ser gentil, de ser amável. Porque senão não está cumprindo a lei de Deus. O homem com a consciência da sua fraqueza e da grandeza do Criador se curva diante daquele que o pode proteger. Só Deus pode nos proteger. Só Deus. Proteção total e absoluta, só Deus. Aí você vai falar assim, mas eu fiz artes marciais. Ótimo. Mas se o cara tiver com uma metralhadora na mão, não adianta nada. As artes marciais, né? Eu tenho um colete, prova de bala. Se o tiro pegar na cabeça, já era. Diz que agora naquela guerra absurda que está acontecendo, toda guerra é absurda, um dos mísseis de Israel, quando ele começou a levantar voo, ele explodiu. Como aqueles mísseis são teleguiados, eles têm o endereço certo, ele cai no alvo,
né? Talvez aquele míssil tenha explodido, pelo amor de Deus. Não, aqui lá não, lá não. Aquelas pessoas que estão lá, né, aquele trabalho que eles estão fazendo lá, não pode sofrer as consequências dessa irresponsabilidade. Então a gente não sabe quando é que Deus nos ajudou. Deus nos ajuda todos os dias, né? Tem um caso do pastor, que ele vai de carro, né? E quando ele vai entrar no carro de manhã, despede da esposa, despede de todo mundo, a chave cai no chão. Ele baixa para pegar a chave, custa para achar a chave ali no gramado, achou, atrasou 30 segundos, 25 segundos, enquanto a chave caiu. Ele entra no carro e vai. Lá na estrada, num determinado momento, num cruzamento, um camarada avança, cancela, um caminhão louco atravessa, e ele só não bateu por causa daqueles 25 segundos que a chave caiu, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, que sorte. Foi sorte não. Aquela chave caiu, foi a mão de Deus, para me atrasar aqueles 25 segundos, porque o guarda ia bater na minha lateral. E a gente não sabe, porque essas coisas acontecem no dia a dia, a gente nem se apercebe que ali é a providência divina te protegendo, te livrando de uma coisa que você não precisa passar naquele instante. Lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza. Tudo trabalha na natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. O homem precisa trabalhar. O espírito também trabalha. Muita gente pensa que vai desencarnar, vai ficar sentado numa nuvem ouvindo música clássica. Não vai. No jardim. Não vai. Tem gente que quando descobre isso fica numa decepção danada, mas você vai chegar a trabalhar, a primeira coisa, se você tiver condições, vão te dar um trabalho para fazer. Já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar. Tem condição? Começa a trabalhar. Tem férias lá. Hein? Tem umas licencinhas final de semana para visitar a família, às vezes vem na terra. Mas às vezes é em missão, às vezes vem para trabalhar aqui também, né? Sai aqui, ó, o hospital nosso lá. Tem um hospital nosso lá que tem mais de mil leitos, né? Um dos hospitais. Porque você dá plantão lá. Como o espírito não cansa, às vezes dá plantão de 24, 48. 72 horas. Aí, gira o plantão lá, aquele companheiro que estava numa outra missão volta, mas pode deixar que eu vou assumir aí o teu lugar aí. Se você quiser ir lá na terra, lá ver a família, pode ir. Mas vai voando e volta voando. Né? Então os espíritos também trabalham. Como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Pode ser só mental o seu trabalho, mas é trabalho. Qualquer coisa que você faça, na direção do bem, da construção, da melhoria, de qualquer coisa, é trabalho. Né? E é uma lei, ninguém pode ficar sem trabalhar. Então a pessoa às vezes reforma, aposenta e acha que não precisa trabalhar mais. É um erro. Né? Trabalha em casa, vai ser voluntário no centro espírita, vai ajudar, sabe? Campanha do quilo. Não é porque você não tem mais o salário, que você já tem da aposentadoria. Mas é o trabalho voluntário, é o que é o mais valoroso, é o trabalho voluntário. Aquele que você não recebe para fazer. Você faz de coração. O trabalho é imposto ao homem como um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Lei de reprodução. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural, quer dizer, uma lei divina. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. E como nós precisamos viver no mundo corpóreo para evoluir mais rápido, para aprender mais rápido, porque lá no mundo espiritual, como você não, depois de um certo tempo lá, você não tem fome, não tem frio, não tem calor, né? Você vai trabalhar para quê? Não é? Então, a gente vem aqui para poder aprender a trabalhar, aprender a sustentar, aprender a melhorar o mundo, né? Canalizar os pântanos, melhorar o mundo, trabalhar na obra divina. Mas esse trabalho nos ajuda a aperfeiçoar o espírito, né? O ser.
Lei de conservação. O instinto de conservação, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Então, a inteligência nossa, ela já é racional. Deus criou a lei de conservação porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Olha, a sabedoria divina, ele fala assim, eu vou fazer o ser humano, o espírito, ele vai evoluir e depois ele vai trabalhar a minha obra. Um tem que colaborar com o outro, colaborando com a providência divina. Tem muita gente passando fome, então quem não está passando fome, vamos ajudar quem está passando fome. Tem muita gente precisando comprar remédio, vamos fazer uma vaquinha e comprar um remédio. É nesse sentido que a gente colabora com a providência divina, né? Todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, até os animais, os irracionais, aqueles que ainda não têm razão, né? Não pensa ainda, tem pensamento contínuo, eles trabalham. A abelha trabalha fazendo a polinização, né? Para que haja mais produção na agricultura. Produz o mel para matar a fome de muitos. Então, se a gente olhar, todos os bichos, todos os insetos estão realizando um trabalho, né? Deus dá os meios necessários para se viver, pois o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Deus nos dá o necessário para viver e nos aperfeiçoar. Muita gente pede, Senhor, me deixa eu ganhar, está acumulado 110 milhões, 208 milhões. Não adianta você pedir um exagero, isso você não peça a Deus. Se você ganhar, você ganhou. Mas não use o nome de Deus, nem peça Ele para ajudar você a ganhar. Primeiro, quando você pede para ganhar, sozinho, ou pede para achar alguma coisa, você está desejando que alguém perca ou que alguém não ganhe. Então, você não está sendo justo com aqueles a qual você deve amar mais do que a si mesmo. Então, você jogou na loteria, jogou, se você ganhar, você ganhou. Depois, faça um bom uso daquele dinheiro para ajudar na providência divina, para melhorar a região que você mora, para socorrer outras pessoas. Enfim, não é um dinheiro para você ficar para você. Porque o supérfluo é perigoso, é desnecessário. Lei de destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então as pessoas têm medo da destruição. Porque deu um vendaval, derrubou tudo. Matou fulano, matou ciclano. A lei de destruição, ela existe porque tudo tem que se renovar para se aprimorar. Se não houvesse a morte dos corpos dos homens da caverna, né? Hoje nós somos aqueles homens lá, estamos em corpos mais belos, né? Mais bem aparentados, com mais equilíbrio, porque nós fomos reciclando, fomos melhorando, fomos evoluindo, até a parte material vai evoluindo também. Então, a destruição é necessária para a renovação, para a evolução, para o crescimento, para o melhoramento. Lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ele nos deu isso. Então, por que você fala? Por que você pensa? Por que você enxerga? Por que você ouve? Para se isolar? Né? É para ouvir o que o outro tem a dizer, é para falar o que o outro precisa ouvir, no sentido do bem, sem crítica. É para trabalhar as mãos, para trabalhar. Tudo foi feito de maneira que a gente possa se relacionar, viver em sociedade. Né? A sociologia já fala que o homem é um ser gregário, para viver junto, né? Para estar junto, trabalhando, um colaborando com o outro. Na vida em sociedade, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente.
Os laços de família são para aprender a amar-se como irmão. Então Deus criou a família, né? Foi o jeito que Deus criou, porque tudo Ele que conduz, que coordena, para que a gente aprenda a amar uns aos outros. Então, amar uns aos outros como irmão. Porque é difícil amar o filho do vizinho, né? Mas se é dentro da mesma casa, meu pai, a mesma mãe, os irmãos, se nasce ali, pode ser que nos primeiros encontros as coisas ficam meio confusas, mas depois volta de novo, se houver necessidade, vai se afinizando e a gente acaba gostando, né? É a minha família, fazer o quê? Não posso abandonar a minha família. Lei de progresso. Estado natural. Olha que nós estávamos falando da lei natural. Na lei de progresso é o estado natural, é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem sendo perfectível e criado para a perfeição, e é claro que a perfeição relativa, que só Deus é totalmente perfeito, né? O homem sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, na infância, né? Na vida animal, no primitivismo. Como não destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, agora é a lei natural, a lei divina, né? Pelo contrário, rege todas as condições humanas e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica esta lei, a lei de Deus. Então a gente só progride, só evolui, só melhora quando a gente começa a entender essa lei. E essa lei, ela às vezes é intuitiva, às vezes a gente não leu em lugar nenhum, né? Mas a gente sente alguma coisa que nos faz ir naquela direção. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar, quer dizer, o espírito pode retrogradar para a sua condição primitiva, seria negar a lei do progresso. Só lá no Livro dos Espíritos são 11 páginas, só a lei do progresso, né? É uma das maiores leis, está descrita lá. Temos também a lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante a lei de Deus. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, divinas. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Então, quando a gente acha que é melhor do que alguém, a gente já está descumprindo uma lei de Deus. Todos somos iguais perante Deus. As desigualdades de aptidão, está dentro das leis de igualdade. É por ter vivido mais ou menos tempo, ou por melhor aproveitamento. Quer dizer, aproveitamento da vida, aproveitamento das reencarnações. Levou a vida mais a sério. Então só existe desigualdade intelectual, moral, né? Qualquer outra percepção, porque há desigualdade. Um viveu mais, outro viveu menos, outro aproveitou mais as oportunidades, um tem 60 mil anos de existência, o outro só tem 30 mil, enfim. É isso que faz as desigualdades. Desigualdades sociais é obra dos homens. As desigualdades sociais não existem por causa de Deus, por causa das leis divinas. Elas existem por causa dos homens. Um dia vai desaparecer. Quem é que vai ter que fazer isso? Acabar com as desigualdades sociais? Hein? Nós, porque nós somos operários e cumpridores da lei divina. Ele quer que nós façamos essas mudanças, acabar com as desigualdades.
Nós vamos conseguir acabar com a desigualdade de aptidões? Não, porque nós vimos que cada um possui a sua bagagem. Mas as desigualdades sociais, nós podemos dar uma equilibrada nisso, né? Desigualdade das riquezas é outra condição. Prova das riquezas e da miséria, que são provas e às vezes expiações, né? Igualdade do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo, tudo isso está neste capítulo, que eu não vou falar de cada um deles, né? Só para a gente acelerar aqui. Lei de liberdade. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Liberdade absoluta para a pessoa que vai viver sozinho lá no alto da montanha. Ele pode fazer barulho, ele pode gritar, né? Mas ele tem que respeitar a lei da natureza também, né? Não pode destruir, não pode botar fogo, não pode... Então, a liberdade absoluta não existe. Igualdade do homem, isso eu já falei, né? Lei da liberdade. E todos vós necessitais um dos outros, os pequenos quanto os grandes. Então, não importa se você é bilionário, você precisa do mais pobre, você precisa do outro, né? Se você tem um infarto no meio da estrada, o carro parou, quem vai te socorrer é quem está passando por ali. Então, a gente está sempre precisando um do outro. Liberdade de pensamento. Existe liberdade de pensamento? A única coisa que nós temos, a liberdade é de pensar. Podemos pensar o que a gente quer. Ninguém vai impedir, ninguém pode proibir você pensar o que você quiser. Então nós temos liberdade de pensar. Esta é sem limite. Liberdade de consciência. Também é sem limite. Você tem liberdade para pensar, você tem liberdade para ter consciência ou não ter consciência. E ninguém pode barrar a sua consciência, né? Você não pode pensar desse jeito, você não pode, ninguém pode. Você pode impedido de agir, mas de pensar e ter a consciência daquilo ou daquilo outro é contigo. Só Deus pertence o direito de julgar a consciência. Então, tudo que nós falamos, pensamos, agimos, todos os nossos gestos, todas as nossas atitudes estão registradas em nós mesmos. E Deus que vê tudo, Ele pode nos julgar. Ele não vai condenar, Ele pode nos julgar, né? Tipo assim, dentro das leis, essa pessoa era uma pessoa que só pensava em si mesma. Ele era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que só pensava nele, né? Ou só nele e na família. Então essa pessoa, a lei vai agir sobre ela para que ela aprenda a expandir, a abrir a mente, a abrir o seu coração para o outro, né? Que não seja da própria família. E tem gente que só gosta dela mesmo, não gosta para ninguém, né? Então, como Deus julga a nossa consciência, nosso jeito de ser, em especial, a lei vai agir sobre nós. O homem tem livre-arbítrio, se tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, tem liberdade de pensar, tem liberdade de consciência e tem liberdade de agir. Mas, se ele agir fora da lei, ele vai ser infeliz. Se ele agir fora da lei dos homens, ele vai ser caçado e punido, preso, né? Dependendo do país, até... Então, a lei para todo lado, a gente tem que observar as leis. Fatalidade. São de natureza física, ligadas às escolhas que os espíritos fazem ao reencarnarem, de sofrer esta ou aquela prova. Então, nós escolhemos. Eu escolho lá no múltipla escolha, eu quero isso, quero aquilo, isso aqui eu não quero. Não. Eu escolho pelas minhas ações, pelo aquilo que eu vivo, por aquilo que eu faço, né? Pelo aquilo como eu ajo. Então eu escolho qual vai ser a minha próxima prova, qual vai ser a minha expiação. São escolhas nossas. Tá? E quem tem um pouco mais de evolução, está lá no mundo espiritual, vai reencarnar e tem condição espiritual, é dado a ele pedir alguma coisa.
Mas eu não quero nascer bonitão, não, porque bonito lá na terra dá muito trabalho, muito zóio grande, né? Quero nascer assim, normal, um cidadão normal, né? Ah, não quero ser muito alto, não quero ser muito baixo. Pode, esses espíritos podem escolher. Coisa simples, né? Conhecimento do futuro. Tem tanta gente lendo futuro por aí, né? Cobrando para ler o futuro. Olha só o que está na doutrina. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros, excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. É muito raro você saber o futuro, o que vai acontecer, o que está ali do outro lado. Ali. Então, é uma bobagem ir nesses lugares onde a pessoa fica fazendo previsões, porque Deus não permite. Só permite quando é de suma importância para a coletividade ou para aquele espírito, se ele tem merecimento, que ele possa evitar alguma coisa, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. O sentimento de justiça é de tal modo natural que vos revoltai ao pensamento de uma injustiça. Então, às vezes, a pessoa não estudou, né? Não sabe nem ler, nem escrever, mas quando ele vê uma injustiça, ele fica chateado. Porque está incultado no espírito. Deus colocou isso na gente. Então, o sentimento de justiça é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Deus o pôs no coração do homem. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se quer e deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como é natural que se queira o próprio mal. Se tomarmos o desejo pessoal por norma ou por ponto de partida, podemos estar certo de que jamais desejar para o próximo senão o bem. Então, se eu quero o meu bem em todas as circunstâncias, em todas as situações, eu devo querer o bem para os outros, o mesmo bem que eu quero para mim. Tem gente que fala assim, não, eu te quero muito bem, mas não o bem que eu quero para mim. Né? Para mim, eu quero um bem melhor. Bem grande, bem. Então, a justiça divina, as leis da justiça divina, que a gente deve querer para os outros o que a gente quer para a gente. Porque ninguém quer o próprio mal. Né? Amor e caridade. O amor e a caridade são um complemento, vem completar a lei de justiça. Porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Então, existe a lei de Deus, a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de amor e de caridade complementa a lei de justiça. Nós estamos aqui para viver as leis de Deus. Que desejaríamos que nos fosse feito? Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Como irmãos, não um irmão familiar só, porque tem irmãos que se detestam, né? Por questão de vidas passadas. É amar uns aos outros como irmãos em Cristo, como obediente às leis de Deus. É esse o sentido de amar o outro como irmão. Sem a doutrina espírita, qual seria a nossa filosofia de vida? O que pensaríamos do mundo e dos seres, se nós não conhecêssemos a doutrina, o Evangelho de Jesus? Teríamos consciência do nosso eu imortal? Nosso espírito, que somos o espírito? E de que os outros também são espíritos imortais? Teríamos essa consciência? Da destinação de
de todos a perfeição e a felicidade? Então, quando eu olhar qualquer criatura, seja qual for a posição social dela, eu tenho que ver nela um espírito, um filho de Deus, que tem todos os direitos que eu tenho de ser feliz, de progredir, de avançar até a perfeição relativa. Porque a lei é para todos, é igual para todo mundo. Então, se eu começar a olhar os meus irmãos, encarnados ou desencarnados, com os mesmos direitos que eu tenho perante Deus, eu vou respeitar esse meu irmão. Porque eu não sou mais do que ele. Ele não é mais do que eu. Adoraríamos a Deus em espírito e verdade, sem jamais nos prendermos a cultos exteriores, nem a crendices e superstições, se nós não conhecêssemos a doutrina espírita? Até pouco tempo atrás, algumas encarnaçõezinhas, né? Confiaríamos em uma justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras, e que o amor divino não condena seus filhos, mas os recupera sempre, aqui ou no além? Nós pensaríamos assim? Que Deus não condena ninguém? Saberíamos que reencarnamos, temos vidas sucessivas e através dela, ou no espaço, no mundo espiritual, progredimos incessantemente, não tem como impedir o progresso? Entenderíamos o porquê das diferenças de situações e das desigualdades sociais, como provas e expiações, e como a enfrentá-las, essas dificuldades, essas provas, essas expiações? Saberíamos possível o intercâmbio com o mundo espiritual? Empregaríamos a mediunidade com segurança e o objetivo superior? Então, nós temos que estudar as leis de Deus, e estudar as leis de Deus revelada pelos Espíritos, que é o que a doutrina espírita faz, para nos ajudar a ter consciência de como viver melhor, como agir melhor. Entenderíamos a mensagem do Cristo em todo o seu verdadeiro e profundo significado e nos comportaríamos como os cristãos? Teríamos dado à nossa existência a direção que hoje seguimos e que nos dignifica e valoriza a vida, conduzir-nos em segurança, apesar das nossas limitações e imperfeições? Então, mesmo para as nossas imperfeições, as nossas limitações, dentro dos postulados das leis divinas, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar, a gente consegue evoluir. Então, nós temos que ser gratos, né, a essa doutrina. Muito provavelmente, não. Ao contrário, estaríamos ainda angustiados, inseguros, desorientados, sem compreender quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos depois. A humanidade está necessitando, sem falta, de um exercício pacífico e unido, que acredite no valor das pequenas coisas, de mais corações desarmados num mundo cheio de guerras, de almas magnânimas numa sociedade interesseira, de mais obreiros e de menos pessoas que criticam, de mais cidadãos que digam, eu vou tentar, fazendo algo, e de menos cidadãos que afirmem, é impossível. Nós estamos precisando de companheiros pisando firme o chão da realidade e de menos sonhadores pendurados nas nuvens da ilusão. Temos que pôr os pés no chão, temos que entender o que nós estamos fazendo aqui, quem somos de verdade e para onde que nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. Estas são as leis da vida, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Quanto mais humilde, menos complicação. Quanto mais esperança e fé, mais força na vida, mais união com Deus. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. A reforma
dos sentimentos é o ponto alto do começo da caridade conosco mesmo. Então vamos ver o que a gente sente, o que nos angustia, né? De que a gente tem raiva, de que a gente tem mágoa. Vamos trabalhar o nosso sentimento, que é o primeiro passo para a felicidade, para a gente pegar esse caminho. Se fora da caridade não há salvação, no dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, ela, a caridade, é a solução da vida e para todas as vidas. O Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres remidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos, na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Só uma mensagem pequenina para a gente encerrar. Porque nós temos muitas dificuldades dentro da própria casa. Para rir não, é verdade. É extraído do livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós, mesmo em passadas reencarnações. Não exige dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real só virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos, ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Dá para mudar e falei? Eu acho que tem que pedir mais prestações.